capítulo 25, número 25 de Salmo, o versículo de número 12. Meio estreito hoje, viu, irmãos? Hoje vai ser um puxãozinho de orelha para nós. 12, 13 e 14. Tá? Eita glória, hein? Só o começo aí já está falando tudo com nós. Os irmãos encontraram, digo amém. Amém. Repetindo pela última vez, Salmo número 25, verso 12. Ok? Vamos lá. Olha a pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ponto. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Verso 14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Só até aqui. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos hoje na sua casa, felizes, Senhor, alegres em servir ao Senhor. Por mais circunstâncias, talvez, que meus irmãos estão passando de dificuldades, nós ainda entendemos que temos um Deus poderoso que pode amanhã, pela manhã, abrir essas portas. Assim nós cremos, porque a nossa felicidade, meu Pai, sempre será no Senhor. Obrigado, meu Deus, porque agora é o momento da sua linda palavra, é a minha necessidade, agora é da revelação do céu. Sim, Jesus, a minha dependência do céu agora, neste momento, para a grande revelação da sua palavra. Me ajuda, meu Deus querido, porque eu tenho a tal necessidade. Que eu diminua, o Senhor cresça e administre essa palavra aos corações dos meus irmãos e a minha pessoa também nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ser. Glória a Deus. Amém. Irmãos, essa pergunta é muito, talvez, dolorida para nós, né? Davi, escrevendo esse salmo, chega no meio do salmo e faz uma pergunta e diz: qual é o homem que teme ao Senhor? E nós sabemos que esse temer a Deus é algo gratificante para nós. Só que vai se passando talvez anos e anos servindo ao Senhor, e nós vamos deixando isso de lado, né? E para nós entendermos a palavra temer a Deus, não é ter medo de Deus, não é isso. O temer a Deus, segundo o vocabulário, significa reconhecer a sua santidade, o Deus santo, o Deus criador. Nós temos uma reverência a Ele, esse temer. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu tenho pai vivo ainda, então eu chego lá no meu pai, o que eu faço com ele? Bença, pai. Eu tenho medo dele? Não, eu tenho reverência por ele. Então a minha bênção, tomar a bênção dele, eu estou tendo uma reverência com meu pai. E quando ele fala, Deus te abençoe, está selada a bênção dele sobre a minha vida. Então eu estou tendo o quê? Um temor, uma reverência do meu pai. Hoje acabou isso, né? Quem aqui dos meninos toma a bênção do pai? Você toma, irmão? Quem? Ah, os meninos, olha que lindo. Muito bom. Porque a maioria fala: ei, velho, beleza? Tá bom? Tô tudo certo aí? Paz e amor, irmão? Não é assim, irmão? Então essa reverência, ela vai se acabando. E isso dentro da casa de Deus também, nós podemos dizer que vai se acabando, esse temer a Deus. Então, o que nós temos que entender nessa noite, para nós entrarmos na palavra de Deus? Que o temer a Deus não é você ter medo. Eu tenho medo porque ele vai descer o chicote de mim, ele vai meter o cajado nas minhas costas, se eu não... Deus não é assim, irmãos. Irmãos, Deus, ele não age na sua vida se você não abrir o seu coração. Vou repetir de novo: Deus não age na sua vida se você não abrir o seu coração. Ele não é um Deus que passa medo em você, Ele não é um Deus que vai de chicote no seu ombro, Ele não é um Deus que vai te massacrar você. Mas Ele espera uma reverência sua, Ele espera um temor seu.
como nós cantamos acho que o primeiro e o segundo hino, ele chegou na nossa vida e acabou com as outras paixões nossas. Ou seja, nós amamos somente a Ele, nós aprendemos a amar somente um Deus, nós reverenciamos somente um Deus. O que significa isso? Eu tenho temor somente de um Criador, daquele que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E é por isso que eu temo a Deus, pela reverência da grandeza, da soberania e da eternidade que Ele é. Olha o tamanho que Ele é. Então nós temos reverência. Quando nós entramos daquela porta para dentro, por mais que é um salão que a gente aluga, por mais que é um salão limpo, mas quando você entra para dentro, você já sente, eu vou falar de mim, eu já sinto um temor de Deus. Hoje mesmo eu cheguei aqui, irmão, quando eu subo no altar, eu falo, Deus, misericórdia, só o Senhor para me ajudar. Sou homem, pobre e pecador. Por mais que a gente tenha estudado, lê, jejua, ora, irmão, isso aqui em cima ainda faz nós tremer. Estou falando da minha parte, eu creio que todos os irmãos têm isso. Então isso faz a gente temer a Deus. Não é medo de Deus, é temer, porque o que estamos fazendo aqui é algo de Deus que estamos passando para a igreja do Senhor, que é a palavra dele. Então nós tememos a Deus, nós preocupamos em executar diante dele uma boa ação para que ele possa então se agradar de nós. Quem se lembra antigamente passava de frente à igreja romana, os nossos avós ensinaram isso, não é verdade? Ó, se passava de chapéu ou de boné, o que os avós faziam? E quando nós vem crescendo junto, falava, menino, tira o chapéu, tira o boné da cabeça, está passando de frente à igreja. E fazia o quê? Tinha uns que até fazia assim, ó, ameaçando me joelhar, não é? Fala a verdade. Eu já contemplei isso. Mas o que era isso? Respeito. Era temer que ali era a casa de Deus. Comer de chapéu e de boné na cabeça. Quem aqui que o pai já repreendeu? E sem camisa. É, certo. Sentar na mesa sem camisa. Põe camisa. Tira o boné da cabeça, rapaz. Você está comendo um alimento sagrado. Era ou não era, irmãos? Sabe o que era isso? Temia a Deus. Ah, pastor, naquilo aí não tinha que ele servia, não tem problema. Mas tinha um temor dentro deles, hora que falava de Deus. E nós, irmãos, hoje que somos conhecedores da verdade, será que nós tememos igual os antigos temiam? Conhecedores nós somos da verdade. E será que nós temos uma reverência de sentar numa mesa, antes de você pôr a primeira colher na boca? Obrigado, Jesus, pelo alimento. Obrigado pela família reunida. Obrigado pelo pão diário. Obrigado, Jesus. Abençoa o órfão, abençoa a viúva, abençoa o necessitado. E eu te agradeço pela minha mesa estar repleta de alimentos. Só o Senhor faz isso. Muito obrigado. Será que fazemos? Antigamente não podia comer de boné e sem camisa. E será que hoje, conhecedores da verdade, nós apenas, unicamente agradecemos a Deus pelo alimento? É porque você está comendo bem. É porque você não tem nenhum tipo de doença ou de enfermidade que faz você não comer. Porque se acontecer um caso desse, você vai lembrar quantas vezes eu sentei na mesa, comi, esbanjei e nunca agradeci a Deus pelo alimento que estava entrando na minha boca abaixo. Mas o que eu quero trazer hoje na sua e na minha mente é a reverência de temer a Deus. Não somente nessa área, mas em ambas outras áreas que nós efetuamos no dia a dia. Porque o salmista diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele faz a pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Quem é este homem que teme a Deus? Onde está este homem que teme a Deus? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 12 verso 24 que tão somente temei ao Senhor, mas também o servi a Ele fielmente, com todo o seu coração. Provérbios 9:10. O temor do Senhor, esse todo mundo
sabe. O temor do Senhor, o grande sábio Salomão escreveu, é o que? É o temor do Senhor, é o princípio de toda. Olha que lindo. Então pera aí um pouquinho, vamos parar nesse versículo. Se eu temo a Deus, automaticamente vai vir algo do céu. Nós vamos chegar aqui agora mesmo. A partir do versículo já fala isso, ó. Ele ensinará o caminho que deve escolher. Entendam comigo isso, irmão. Se você temer a Deus, o seu caminho Ele vai ensinar. Estão me entendendo ou não? Mas tem que ter o temor a Deus, tem que ter a reverência a Deus, tem que ter todos os dias pela manhã os seus momentos devocionais de joelho no chão, ou sentadinho na mesa, ou alguma outra coisa tem que fazer, irmãos, em reverência ao Criador, em reverência para aquele que deu um Filho único para morrer por você. Não é com medo de Deus. Você serve a Deus com medo do inferno ou por amor a Ele? Responda para você mesmo. Você serve a Deus com medo do inferno? Ou fala assim, eu sirvo a Deus porque eu amo, porque Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, sem eu mesmo ser merecedor. Ele me escolheu, deu a vida, deu o seu filho para morrer. Eu amo Ele. É por isso que eu temo a Ele. Ele tem me levantado, Ele tem me sacudido, Ele tem me dado um banho, Ele tem me trocado minhas vestes. Hoje eu estou na igreja sentado, não é porque eu escolhi, mas Ele me escolheu primeiro. Eu estou aqui, eu ando 18 quilômetros para chegar na igreja, irmão, porque eu amo o Senhor. Primeira coisa da minha vida, eu amo o Senhor. Eu não estou na igreja com medo de Satanás. Se eu não servir a Deus eu vou para o inferno. Irmão, você está perdendo seu tempo. Você está servindo a Deus forçadamente com medo do inferno e sem nenhuma declaração de amor ao Deus que te criou. E esse temor aqui, o salmista fala, quem é o homem que teme a Deus? Quem é este homem? Onde está esse homem que teme a Deus? Porque Ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz em Deuteronômio 5:29, as bênçãos do Senhor se resultam de temer a Deus. Vou repetir, as bênçãos de Deus na sua vida têm resultado quando você teme a Ele. Deu para entender o que é que eu repito? As bênçãos do Senhor têm resultado na sua vida a partir do momento que você teme a Deus. Senão, irmãos, não tem nada para você. Vou explicar agora mesmo os próximos versículos. Então nós temos que entender que nós temos que ter uma reverência, nós temos que ter um temor a Deus. Nós temos que entender que quando nós falamos de Deus, algo está tremendo dentro de nós. Eu estou na rodinha, está tendo piada de Deus. Tem muito isso aí, né? Sai fora da roda. Não, cara, com Deus eu não brigo. Não tem piada com Deus. Isaías 43 fala, eu sou o Senhor. Lá fala 18 vezes, eu sou. O que ele quer dizer com isso? Chamando a responsabilidade para Ele e dizendo, eu sou. Não tem nenhum outro. E ainda as pessoas ficam tirando chacota e piadinhas com esse nome. Teve uma época em 1912. Quem é de 1912 aqui? Glória a Deus. Meu, nem tem ninguém, né? O irmão Roberto? Nem eu, irmão. Glória a Deus. Não está nisso não também, né? 1912 fizeram um barco. Segundo os engenheiros, ele tinha 269 metros de comprimento, 28 de largura, 53 de altura, sustentava ele 46 mil toneladas. E os construtores desse barco, dessa embarcação, os engenheiros, eu não sei se é da Noruega, se é holandês, eles falavam assim, segundo diz a história, nem Deus afunda esse navio. A primeira viaginha, não foi? A primeira viagem que ele foi, e começou.
Sabe onde ele fez sucesso? No cinema. No cinema ele arrebentou o Titanic. Até hoje nós assistimos Titanic. 1912, irmãos. Falaram que nem Deus poderia fundar. Segunda história, viu? Nem Deus poderia fundar aquilo que foi bem construído, sustentando 46 mil toneladas. Hoje nós vemos aqueles barcão bonito, né? Que faz viagem. Como é que chama? Cruzeiro. Eu acho que aquele cruzeiro é até maior que o Titanic, não é? Até maior, ele anda um mês, uma semana, tem piscina lá dentro, tem que dorme lá. Eu acho que até hoje fizeram um negócio que não dá problema. Mas quando o homem fala assim, nem Deus, acabou o temor, irmão. Ele não teme. Quando ele fala assim, nem Deus afunda isso daqui, aí Deus fala, pera aí meu filho, eu vou te mostrar que você está tocando no nome que você tem que temer, não esnobar. Vamos pôr só o dedinho, bate uma geleira aí, bate aí, vai, afunda, bate um casquinho seu aí que você vai ver, você vai espernear, e você vai ver o tanto de gente que vai morrer nas suas consequências, porque você está assumindo uma coisa que não é sua. A reverência que você devia ter era de prostrar o seu joelho e pedir a minha proteção sobre a sua embarcação, e não declarar que nem eu afundaria aquele barco. E tem várias histórias que contam, né, daqueles cantores, que eles iam fazer sucesso até mais que Jesus, e de repente, né, não sei se é os Beatles, se é quem foi, e de repente tomou um tiro lá, morreu e acabou a banda, e o outro não sei o que do elevador, que não, o elevador, e aí tem várias histórias. Mas eu quero que você entenda nesta noite uma coisa, irmãos. Talvez o que falta em mim e em você é o temor a Deus, é temer a Deus. Nas consequências do seu dia, nas consequências do seu trabalho, nas consequências do seu relacionamento, nas consequências de você ser um homem ou mulher de Deus. E esse temor, como nós estamos falando lá atrás no início, a bênção do pai e da mãe acabou, não tem mais. A minha geração acho que é as últimas, porque o Murilo chega e dá um tapa na minha nuca e fala, ei pai, tá bom? Acabou, a minha geração acho que é a última. Então eu vou lá, pego o benção, benção, mãe. Acabou. Então esse temor a Deus, eu acredito que dentro das igrejas também vai se esgotando, fielmente andando, e vai acabando, e vai chegar no momento que você vai entrar dentro de um santuário, de um templo, e vai achar que é a poltrona da sua casa, e nós podemos achar que devemos fazer e achar o que deve é. Deus, ele requer da sua igreja, irmão, esse temor, essa reverência, essa coisa linda. Isso não pode acabar, irmãos. Nós temos que temer a Ele. Irmãos, quando eu abro essa palavra, sinceramente, eu tenho uns 35 anos que eu sirvo a Deus. Se eu tirar o paletó aqui, você vai ver a mancha embaixo do sovaco, molhada de tensão. Sabe o que é a tensão? Aquela coisa. Irmãos, quando acaba o culto, vocês não acreditam, eu vou relatar. Eu falo, obrigado, Jesus. Eu chego em casa, irmão, 40 minutos para eu voltar ao normal. Eu tenho que tomar um banho, sentar, esperar a adrenalina baixar. O tanto que é tenso e responsável. Porque exige de nós que estamos aqui um temor a Ele, irmãos. Não é simplesmente eu entrar aqui, aleluia, e pregar a palavra, e pregar e pregou, não, irmãos. Exige de mim, de você, de nós, algo dentro que tem temor, que fala mais alto dentro de você temer a palavra de Deus. De quando você vai tocar uma coisa errada, de você temer a Deus e falar, eu não posso fazer isso e trair o meu pai. Eu não vou trair meu pai, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer porque eu tenho medo do chicote dele, não, eu não vou fazer porque eu amo meu pai, eu temo a ele, eu tenho respeito, eu tenho consideração para o meu pai, eu não vou fazer. Estou entendendo, irmão, o temor a Deus? E nós vemos que hoje estão roubando até a igreja. Antigamente tirava o chapéu, tirava o boné, fazia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estava agachadinha, tinha reverência. Hoje eles estão roubando as igrejas. Estão entendendo? Cadê o temor? Está roubando a igreja.
Rouba, irmão, se deixar, leva tudo da igreja. Peraí, essas pessoas não têm temor mais de Deus, não tem reverência mais com Deus, aleluia. E nós estamos num ponto, irmãos, aleluia, de nós dar um pulo para cima e despertar com Deus. Quando era Corpus Christi, o que os nossos avós falavam? Não come carne, não é para falar palavrão, não liga nem televisão no dia de hoje. É verdade ou mentira? O que era isso? Temor. Eles estavam errados? Não. E hoje nós entendemos a palavra, entendemos a verdade? O que nós trazemos? Todo dia. Hoje nós trazemos para todo dia da nossa vida. A não falar palavrão, a não pecar e até mesmo a não assistir televisão. Comer carne de vez, né? Tudo. Então antigamente tinha esse temor, e nós temos que trazer para o dia de hoje. Não é somente no dia de Corpus Christi que eu tenho que guardar os 3, 4 dias. Nossa, hoje eu não posso xingar, não posso brigar com a minha mulher, hoje eu não posso, né, televisão, hoje eu tenho que ficar reservado em oração. Não, é todos os dias. Hoje é todo dia, dia de Corpus Christi. Todo dia nós reverenciamos a Ele, porque temos temor não somente nessa data, mas temos temor todos os dias da nossa vida. Vamos descer mais, vamos lá. Então, se você temer o Senhor, quem é esse homem? Esse homem é aquele que tem reverência. Ele vai ensinar o caminho que você vai ter que andar. Ele vai ensinar. Os irmãos podem ver que no final tem um ponto final. Se você temer o Senhor, Ele vai te ensinar o caminho que você deve andar. E ponto. Verso de número 13: a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Olha as consequências se a mãe, o pai, o avó, o vovô, ou o titio que está aqui na igreja hoje fizer direitinho o ABCD de Jeová, aleluia, em temor a Deus, a sua descendência herdará a terra. Temendo a Deus. Verso 14, agora nós vamos entrar aqui mais uma meia hora. Estou brincando, é minuto. Verso 14: o segredo do Senhor é para os... Aí que nós vamos entrar. Então o salmista fala assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele faz a pergunta. Se tem esse homem que teme o Senhor, o seu caminho vai ser reto, vai ser trilhado pelo Senhor. Os seus filhos pousará no bem e herdará a descendência da terra. Agora o verso 14 ele fala assim: tem um segredo. Olha que lindo agora. Vai ser revelado. Tem um segredo para aqueles que temem o Senhor. Tem um segredo. Tem algo que te espera. Olha que lindo que a palavra fala, irmãos. Tem algo que está te esperando após o seu temer a Deus, após a sua reverência. A Bíblia diz que esse segredo ele é revelado para você. Sem mesmo você entender nada, a partir do momento que você demonstra esse temor a Deus, automaticamente isso vai entrar na sua vida. Quantos irmãos vem em Gênesis, eu não me lembro o capítulo que fala de José. Quando José do Egito, ele escapa da mulher de Potifar, ok? Todo mundo sabe disso? Que ele teme a Deus, ele repudia aquela ação por temor a Deus. Eu não quero isso para mim, eu temo o Senhor, eu tenho o Senhor na minha vida, eu não quero. Ele se repudia daquela ação, e ele vai, se afasta daquilo, tem as consequências. Logo após tudo acontecido, tem um segredo. Qual foi o segredo? O que José virou no Egito? Isso! Ele virou governador. Por que ele virou governador, irmãos? Porque a partir do momento que ele teme a Deus, Deus traz um segredo que estava a ser revelado para ele. Traz à tona aquilo que estava sendo secreto, lá na frente estava esperando, e Deus ao alto dos céus fala: está revelado, está selado, você temeu a Deus, você escapou, aleluia, do seu problema, agora toma aí, tu és governador do Egito. Está entendendo? Não. Tem um segredo para você que teme a Deus.
Tem um segredo para você que se afasta do erro, do pecado, da falha, da consequência da sua carne, que você repudia aquilo. Eu não quero isso. Dói na alma. Tem dia que chora, tem dia que é dolorido para mim e para você, não é? É, irmãos. Porque eu temo a Deus, eu não vou fazer essas coisas erradas, eu não vou colocar a mão no erro, eu não vou participar desse erro, porque eu temo a Deus. E se você faz isso, irmão, sabe o que acontece? Tem um segredo para você, aleluia, que automaticamente Deus vai trazer a revelação. Agora, se nós ceder, esse segredo do verso de número 14, esquece que não vai ser revelado. Porque nós não tememos a Ele. Nós fazemos e se bobear, eu faço de novo. Eu arrependi hoje, mas amanhã se eu acordar eu faço. Ah, mas agora eu vou passar uns 20 dias sem fazer. Mas aí vem a vontade, aí vem o temor. Não faça isso mais. Ah, me dá lugar para a carne, vai comer. Você não teme a Deus. Quem teme a Deus, irmãos, a sua consciência automaticamente fala para você todas as vezes: para, não faz isso mais. Mas sabe quem fala com você? É o Espírito Santo. E se você tiver o domínio, aleluia, que dá o Santo do Espírito, de segurar e falar assim: eu vou temer a Deus e não vou mais praticar tais coisas, automaticamente, através desse ato seu, Deus vai trazer um segredo que está em oculto a ser revelado para você. Algo do céu manifesta na sua vida de uma forma sobrenatural. Em Daniel 6,10 diz muito bem que Daniel, aleluia, estava orando 3 vezes ao dia. E tinha uma certa de irmãos que fez um decreto para prender Daniel, justamente para pegar Daniel, que era proibido orar 3 vezes ao dia. Mas ele continuou temendo a Deus e orando a Deus. Automaticamente o decreto foi assinado pelo rei, prenderam Daniel. Jogaram onde? Na cova dos leões. Daniel não retrocedeu atrás, mas Daniel esteve temente a Deus e falou: eu realmente oro 3 vezes ao dia. E eles pegaram e levaram ao rei e falaram: esse homem aqui está orando 3 vezes ao dia, o decreto está aqui, não é para orar, ele está orando. Ele falou: rei, eu vou me reverenciar ao Deus vivo, eu tenho temor a Ele, e a minha reverência são 3 vezes ao dia em oração. Joga ele na cova dos leões. Jogou na cova dos leões. Logo após jogar na cova dos leões, irmãos, sabe os acontecimentos. A hora que ele sai da cova dos leões, o que acontece, irmãos? Irmãos, quando você resiste no temor a Deus, algo secreto se revela para todos e principalmente para você. Automaticamente o rei olha em 6,26 e fala: realmente, hoje, reúnam todos, hoje, todos que pertencem ao meu reinado vão se reverenciar ao Deus de Daniel. Sabe o que houve? Dentro dele teve temor de Deus. Não vou reverenciar o homem, não, vou reverenciar a Deus. Eu temo ao Senhor. Eu tenho o meu projeto e o meu propósito com Deus em temer a Deus e não tocar e nem fazer e nem executar algo que venha atrapalhar a minha vida. E o segredo foi revelado. E Daniel foi honrado através do momento que ele tira para com o Senhor. Irmãos, em Gênesis 9, 3:9, quando os nossos irmãos Adão e Eva, eles se caem no paraíso, ok? E quando o Senhor chega ao paraíso e pergunta assim: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Adão! E a Bíblia diz que Deus perguntou várias vezes e ele não respondia, mas de repente surgiu Adão. E o Senhor falou: Adão, onde você estava? E ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi e me escondi. Houve algo dentro de Adão, irmãos, de reverência, de temor a Deus, porque ele tinha naquele momento caído em pecado, mas a reverência dele estava dentro do
corpo dele, que ele teve vergonha de representar para Deus, em reverência. Nós, quando erramos, homens, eu tenho meu pai vivo, eu vou chegar lá e falar: meu pai, eu tenho vergonha de falar dos meus erros. É verdade ou não é? Eu tenho vergonha de chegar perante meu pai e falar: pai do céu, eu cometi uma olhada, fiz isso, né? Eu sei que o meu pai não vai me matar, não vai me prender, não vai dar chicote no meu lombo, mas ele vai falar: meu filho, por quê? Assim é Deus, irmão. Essa reverência, irmão, nós temos que ter. Hoje nós vemos tantos escândalos dentro das igrejas, e as pessoas cometem atos lá fora e pegam o microfone e vem e faz tudo normal e natural. Não é assim? Então eu vejo o temor de Deus. Onde está esse temor meu e seu? No livre do pecado? Olha, é difícil você não pecar. Nós não tornamos escravo mais do pecado, mas de vez em quando a gente dá uma trupicada. Isso não significa, irmãos, que eu perdi o temor a Deus, não. Mas eu tenho que voltar e me reverenciar com o Criador, e saber que Ele é Deus da minha vida, e que Ele pode me perdoar, que Ele pode me dar uma nova oportunidade, e eu temer a Ele, irmãos. E eu tenho reverência com Ele, irmãos. Irmãos, eu posso estar lá na praia de Ubatuba sozinho com 1000 gigas de internet. O meu celular, o visor dele, vai ser a mesma coisa que eu estiver do lado da minha esposa. O mesmo Deus que vai estar lá 300, 500 quilômetros longe, com 1000 gigas, para mim acessar qualquer coisa, é o mesmo Deus que vai estar do lado dela, eu acessando. O que você quer dizer com isso, pastor? É a mesma coisa que você vê a 1000 quilômetros de distância sozinho, é a mesma coisa que você está vendo do lado dela. Deus está contemplando tudo. É você que tem que temer a Deus. É eu que tenho que temer a Deus. Se eu vou viajar sozinho, aleluia, as consequências, aleluia, longe de casa, eu posso, a minha mente jogar 1001 coisas, mas eu tenho que ter dentro de mim o que é o temor de Deus. Eu posso estar sozinho lá, mas a presença de Deus está me acompanhando. É a mesma coisa que eu estar do lado dela dentro da casa, porque não adianta, e a Bíblia diz lá em Hebreus que não tem nada que fique encoberto à luz do Senhor. Não adianta, irmãos, não tem nada que fica encoberto. E principalmente para nós que é cristão, aí que o trem desaba, porque Deus não permite. Sabe por quê? Ele é santo, santo, santo. Ele é amor, irmão, ele te ama. Só que a partir do momento que você pensa que você está enganando ele, aí ele falando: coitadinho desse pequenininho. Ele está pensando que ele está me enganando. Peraí, vamos puxar somente o carcanhar dele. Você quer ver a trupicada que vai dar? Eu quero ver o que ele vai falar agora, ó. Aí você dá aquela trupicada. Ai, meu Deus do céu, e agora? Que argumento eu tenho? Ele está fazendo isso para você aprender a falar: para com isso. Perdão da expressão, seu idiota. Você está pensando que está enganando Deus, o teu Criador? Você tem que temer, pensando que está enganando. Você está enganando e sendo enganado, assim diz a Bíblia. Então nós temos que ter uma reverência, nós temos que ter um posicionamento, aleluia. Ah, meu Deus do céu, Deus quer que nós tornamos filhos e filhos coerentes, com respeito a Ele, com temor a Ele, de joelhos prostrados, com reverência e temor à santidade, à grandeza e à soberania que Ele é na sua vida, não com medo de servir ao Senhor de chicote no lombo, não. Deus não é assim, só que Ele exige do filho uma reverência de bênção pai, bênção mãe, todas as manhãs e todas as noites. Será que nós podemos fazer isso? E quando vier um prato cheio para você de lentilhas, e você assim falar assim: eu não toco. Mas eu não toco com medo da minha esposa, ou com medo do meu marido, ou com medo do pastor, o pastor está aí, ou com medo do meu irmão da esquerda, do meu irmão da direita, ou com medo de quem? Não, você tem que temer a Deus. Você tem que temer, irmãos. Aleluia. Amém? Amém. E esse temor te leva várias coisas que estão em ocultas. Para terminar, ó. Esse temor te leva a várias coisas que estão ocultas, somente te esperando você ter uma atitude de temer a Deus. Está lá, ó, prontinha
para te entregar o segredo daqueles que temem ao Senhor. Então, quando você vê uma pessoa, papapá, alinhadinha no temor a Deus, presta atenção na caminhada. Tem um segredo para ele direto a ser revelado. Tem algo para ele a ser revelado todos os dias. Tem novidade chegando para mim e para você todos os dias, para aqueles que temem ao Senhor. O resultado das suas bênçãos está naquele que teme ao Senhor. Amém? Podemos melhorar? Amém? Se tem algo aí que está te levando a você perder o temor, essa é a noite que a palavra fala ao seu coração. Tema a Deus, clame a Ele com toda a convicção e certeza que você vai entender a grandeza de Deus na sua vida. Tem algo para a sua casa aqui, irmãos, tem algo para a sua família, tem algo para você. O caminho seu vai ser certo, vai ser endireitado a partir do homem que teme a Deus, irmãos. Nós temos que despertar para a palavra. E se a palavra falou que tem um segredo para mim e para você, sobre aquele que teme, tem um segredo. Tem algo a ser revelado para mim e para você. E será que nós podemos acreditar nisso? Mas temos que temer ao Senhor. Vai abastecer no posto, R$50 de troco errado. E aí? Quem falou devolve? Uma rosa, uma paloma. Aí você vai falar assim: opa, é bênção de Deus, eu estava precisando de 50, mas bênção prejudicando o outro. Difícil, né, irmãos? Ela vai comprar uma carne no açougue, de repente põe lá, comprei R$200 de picanha, o cara pôs R$35, errou feio, hein? Problema dele. Vamos passar no caixa? Vamos passar no caixa, amém? Pô, ninguém falou amém, glória a Deus. Não, vamos voltar lá. Peraí, pô, senhor açougueiro, mas bom pastor, cento e tantos reais de diferença, pastor, como é que pode? É bênção, era quase um tanque no meu carro. E Deus providenciou como, irmão? Isso é maldição para sua mesa. Isso não é de Deus. Então, se o temor de Deus, se você viu, se você levou sem nenhuma coisa, se você viu, bateu o sonhão seu, e lá dentro da carnona deu aquela flutuada, ixi, é agora que eu vou fazer. Eita glória, Deus permitiu, vamos lá. Levou para a mesa, pôs na panela, serviu a família. Maldição para a família inteira, através da sua atitude errada, que não teve o temor de Deus. Naquele momento que Ele te mostrou, você voltava para lá e fazia o certo, porque você é servo e filho de Deus. Amém? Amém. Não põe a mão na arca, não. Já estou terminando. Se a arca vai cair, todos que são conhecedores do Evangelho, não põe a mão. Foi assim decretado, amém? A arca está caindo, não põe. Se você pôr a mão, você vai morrer. Aí os filisteus pegam e roubam a arca. Roubam a arca, levou para lá, ficou um monte de tempo lá desfrutando daquilo, quebrava, jogava para o chão. Aí o filho de Deus, a arca ia cair, ele pôs a mão. O que aconteceu com ele? Morreu. Sabe por quê? Para nós é diferente, igreja. Ei, entenda nessa noite. Para mim e para você é diferente. A linhagem que você e eu anda é uma linhagem de ir para o céu. Deus não permite. Os filisteus pegou a arca, levou, pôs lá, chutava ela, abusava dela, o capuchão quebrou. Depois lá na frente que Deus foi lá e tirou a arca dele. Mas eles puseram a mão. Mas para o povo de Deus não podia pôr a mão. Está me entendendo ou não? Lá no mercado você não pode pôr a mão. No posto de gasolina sobrou 50, você não pode pôr a mão. Se pôr a mão, o papai do céu vai tomar providência. Sabe por quê? Porque você é conhecedor da verdade e quer ir para o céu. E o papai não permite. Bom, o papai é maravilhoso, sistemático, bondoso, carinhoso, mas na hora de arrancar nossa orelhinha, ele puxa, ele fala assim: aprendeu? Uma voz mansa: aprendeu nessa noite? Aprendeu, meu filho? Aprendeu? Papai só está puxando assim de orelha? Aprendeu? Tá? Ó, hoje foi sua orelhinha, mas aprende, meu filho.
E tem um segredo para você que anda temente. Creia nisso, irmão. E isso não é ilusão da Bíblia, isso é real. Isso é real. Seja justo, seja temente, seja um homem, uma mulher que anda nas consequências do poder da palavra. Irmãos, isso traz benefício do céu para a sua vida. São portas que abrem, são, olha, maldições que são quebradas através da sua vida com Deus e temor a Deus. Deus quebra a maldição de geração. Deus quebra, aleluia, maldição lançada por boca de avós, através do momento que você é temente a Deus, que você tem temor e reverência por Deus na sua vida. Amém? Fica de pé. Glória a Deus.